Você já percebeu como, às vezes, pensar demais nos afasta da solução? A mente, que deveria ser nossa aliada, começa a criar labirintos onde só havia uma porta. E quanto mais você tenta encontrar a saída, mais perdido se sente. Parece contraditório, mas é exatamente assim que funciona o overthinking. Pensar tanto em algo que a clareza desaparece. Neste vídeo, vamos explorar por que isso acontece, o que a ciência tem a dizer sobre esse fenômeno e, mais importante, como quebrar esse ciclo. A cada minuto, você vai entender por que sua mente tenta ajudar, mas acaba atrapalhando. E no final, você vai sair daqui com estratégias práticas para tomar decisões com mais leveza e confiança. Então, respire fundo e vem comigo. Pensar é uma ferramenta poderosa, mas quando essa ferramenta vira um vício, ela deixa de construir e começa a destruir. Talvez você se identifique, noites sem dormir, porque a mente repete a mesma dúvida como um disco arranhado. Você cria cenários, revê falas, analisa consequências, tudo na esperança de encontrar uma saída perfeita. Mas a verdade é que a mente, nessas horas, está presa em um modo de sobrevivência. Em vez de buscar clareza, ela busca controle. E quando o controle se torna prioridade, a leveza vai embora. A mente analítica começa a operar no modo e se, gerando infinitas possibilidades e, junto com elas, um cansaço emocional profundo. É aqui que nasce o sofrimento de quem pensa demais. Não da falta de inteligência, mas do excesso de atividade mental que não leva a lugar nenhum. A mente quer ajudar. Esse é o ponto mais importante. Ela acredita genuinamente que pensar mais vai resolver o problema. Só que ela se esquece de um detalhe. Nem tudo pode ser resolvido pela lógica. Principalmente quando estamos diante de questões emocionais, escolhas existenciais ou situações que envolvem outras pessoas. A mente tenta encontrar fórmulas, mas o mundo real é fluido, cheio de nuances. Então, ela insiste, recalcula, revê, reanalisa. E nessa tentativa de proteger você, acaba gerando ansiedade, dúvida e paralisia. O paradoxo é que, ao tentar nos dar mais controle, ela nos dá menos movimento. E, no fim, nos sentimos como uma pessoa no meio de uma ponte instável. Nem conseguimos voltar, nem sabemos como seguir. Imagine um cérebro em looping, como um computador que abre várias janelas e não consegue mais processar nenhuma. Esse é o estado mental de quem sofre com o overthinking. A mente começa com uma dúvida simples e, em poucos minutos, já está mergulhada em pensamentos ali sobre o passado, o futuro, o que os outros vão pensar, o que pode dar errado, o que deveria ter sido diferente. É um ciclo vicioso. Pensamento gera emoção, que gera mais pensamento. E quanto mais você tenta sair, mais preso se sente. Esse looping não é apenas mental, ele afeta o corpo. A respiração fica curta, o corpo tensiona e tudo parece urgente. É por isso que muitas pessoas sentem uma exaustão sem ter feito nada. O gasto energético de pensar demais é real e é alto. A neurociência mostra que a mente pode ser uma aliada ou uma sabotadora, dependendo do nosso estado interno. Estudos em neuroimagem mostram que, quando estamos em estados de estresse, a atividade no córtex pré-frontal, a área responsável por decisões racionais, diminui. Em contrapartida, áreas como a amígdala, ligada ao medo, se tornam hiperativas. Resultado? Decidimos com base no medo e na antecipação de ameaças. Isso explica por que, mesmo sabendo o que precisa ser feito, a gente hesita, recua, trava. A mente está captando o mundo de forma distorcida, porque o corpo está em alerta. Pensar demais não é sinal de inteligência, mas de um sistema em desequilíbrio. É um sintoma de que estamos desconectados da nossa base emocional segura. No fundo, o pensamento excessivo tem uma intenção positiva, nos proteger. Ele nasce do medo de errar, de sofrer, de ser rejeitado. A mente acredita que, se ela prever todas as possibilidades, vai evitar a dor. Mas isso é uma ilusão. A vida é imprevisível e tentar controlá-la pelo pensamento é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. Reconhecer essa intenção positiva da mente é importante. Não se trata de combater o pensamento, mas de perceber que ele o está tentando ajudar, só que do jeito errado.
E é nesse ponto que começa a verdadeira transformação, quando você para de lutar contra a mente e começa a guiá-la. Vamos usar uma analogia simples. Imagine que sua mente é como um GPS. Quando está calibrado, com sinal forte e destino claro, ele te orienta com precisão. Mas quando está perdido no meio do mato, sem sinal, ele começa a recalcular sem parar, sem conseguir te levar a lugar nenhum. Pensar demais é isso. A mente tentando recalcular em um momento onde o que você precisa é parar, respirar e confiar em outra forma de orientação. O problema não é o GPS, é o uso que estamos fazendo dele em momentos inadequados. Às vezes, desligar o GPS é a melhor forma de encontrar o caminho real, aquele que só aparece quando a gente caminha com os próprios pés. Existe um paradoxo interessante no overthinking. Quanto mais você tenta controlar, menos controle você tem. O excesso de análise te afasta da ação, e sem ação, você não gera feedback da realidade. Você não aprende, não experimenta, não evolui. Fica preso na ideia de uma escolha perfeita que nunca vem. A mente odeia a incerteza, mas a vida é feita dela. A chave aqui não é eliminar o pensamento, mas mudar a relação com ele. Trocar o controle pela confiança, a dúvida pela curiosidade, a rigidez pela presença. Quando você faz isso, as decisões fluem. A mente se torna uma ferramenta útil e não um obstáculo. A intuição é frequentemente subestimada por quem tem um perfil analítico, mas ela é um tipo de inteligência que opera além da lógica. É a sabedoria do corpo, das experiências acumuladas, das conexões sutis que a mente racional não consegue acessar de forma linear. A ciência mostra que decisões intuitivas, em muitos casos, são mais eficazes que decisões racionais, especialmente em contextos complexos. Isso porque a intuição acessa padrões armazenados de forma inconsciente e apresenta uma resposta rápida. Não é mágica, é neurociência. Confiar na intuição não é agir de forma impulsiva, mas permitir que outras formas de saber também participem da escolha. Você não precisa de fórmulas complicadas para sair do ciclo do pensamento excessivo. Às vezes, pequenas mudanças fazem toda a diferença. Por exemplo, quando sentir que está entrando em looping, pare, respire profundamente. Tire o foco da cabeça e leve a atenção para o corpo. Uma caminhada curta, uma mudança de ambiente, uma conversa simples. Isso já é suficiente para interromper o ciclo. Outro ponto é praticar decisões rápidas em assuntos de baixo risco. Isso treina seu sistema a confiar mais e ruminar menos. Lembre-se, quanto mais você pensa, mais difícil a decisão parece. A mente precisa de movimento. Sem isso, ela se engasga no próprio raciocínio. Um cérebro sobrecarregado não decide melhor. Pelo contrário, a clareza surge no espaço entre os pensamentos, não na sua quantidade. Quando você aprende a criar esse espaço, as decisões vêm com mais naturalidade. É como a água turva que se acalma quando deixada em repouso. Por isso, o verdadeiro poder está em criar pausas conscientes no fluxo mental. Pode ser com respiração, meditação ou até mesmo um ritual simples de silêncio. Esse espaço é fértil. Ele revela insights, abre perspectivas, permite que você veja com mais nitidez. É no silêncio que as melhores respostas nascem. Muitas pessoas que superaram o hábito do overthinking relatam um ponto em comum, um momento em que simplesmente se cansaram de pensar. Um ponto de saturação, onde o desgaste se tornou maior que o medo da incerteza. E é nesse ponto que nasce uma nova relação com a mente. Histórias de pessoas comuns que decidiram confiar, agir e observar o resultado. Gente que parou de buscar a escolha perfeita e passou a viver o presente com mais entrega. Esses relatos mostram que é possível, que há vida após o pensamento compulsivo, que há leveza onde antes havia tensão. O corpo sabe antes da mente. Ele envia sinais, sensações, pulsações que indicam caminhos. Mas, se você está preso na cabeça, não consegue ouvi-los. A respiração, por exemplo, é uma ponte direta entre o consciente e o inconsciente. Ao respirar de forma consciente, você desacelera os sistemas de alerta e reconecta-se com o presente. Isso não é esoterismo, é fisiologia. Ouvir o corpo é uma forma de acessar a sabedoria interna que não passa pela lógica, mas que é incrivelmente precisa. E quando você aprende a confiar nesses sinais,
descobre um novo tipo de inteligência, mais sutil, mas muito mais confiável. Pensar demais não significa que há algo de errado com você. Significa apenas que você aprendeu a usar a mente como principal forma de controle e agora está descobrindo que há outras formas de navegar pela vida. O excesso de pensamento não é sinal de fraqueza, mas de sensibilidade mal direcionada. A boa notícia é que isso pode mudar. E muda quando você decide confiar mais em si mesmo, mesmo sem todas as garantias. A leveza começa onde termina a necessidade de ter certeza de tudo. Essa jornada é sobre aprender a confiar mais. Em você, no seu corpo, na sua intuição. É sobre soltar o peso do controle e permitir que a vida flua com mais naturalidade. Se alguma parte desse vídeo tocou você, saiba que esse é o primeiro passo. Perceber que existe um outro caminho. E ele começa quando você para de se identificar com a mente e passa a observar seus movimentos com mais compaixão. Você não precisa vencer a mente, basta reconduzi-la e acredite, ela vai te seguir.